Olá pessoal, aqui é a professora Janaína Félix em mais uma audição de Nossa Língua Sem Mistérios, depois de um grande intervalo de tempo. Nossa, algo redundante, né? Mas muitas coisas aconteceram na minha área profissional, muito acúmulo de atividades e ficou bem difícil de eu ter a periodicidade para gravar. Mas agora, quem sabe, na minha meta esse ano é eu gravar conteúdos curtos para já deixar pronto para encaminhar para o nosso amigo Douglas, principalmente, que é o maior local de divulgação no canal, né, do YouTube de Acessibilidade em Foco, e demais amigos que ouvem de outras formas o nosso conteúdo e assiste também. Muito obrigada, melhor dizendo, gratidão por muitos que perguntaram, por que nunca mais gravou, quando vai retornar, né? Às vezes a gente acha que é coisa que nem se importa tanto, né? Mas para os amantes da língua portuguesa, que têm curiosidade e querem somar os conhecimentos que já têm, né, para as preparações, né, para elaboração de textos acadêmicos, estudar para concurso, é sempre bom estarmos estudando, analisando mais acerca dos assuntos sobre a nossa língua portuguesa. Mas antes de iniciar, mais uma dica, vou deixar um recadinho para vocês, para falar de mais uma novidade do site Acessibilidade em Foco, além de tantas que já tem. Eu já disse que eu, inclusive, até utilizo de outras atividades que eu faço, né, nas aulas de informática básica no atendimento educacional especializado. Eu utilizo bastante o site Acessibilidade em Foco porque ele é bem acessível, respeita as normas de acessibilidade. Para a pessoa com deficiência visual, ele interage muito bem o leitor de tela. Então, eu utilizo para explicar como navegar na web, prioritariamente Acessibilidade em Foco. Até para baixar arquivos que é disponível para baixar, para executar, para explicar o que é um link, cabeçalhos, enfim. Mas o outro recadinho que eu quero deixar para vocês é de mais uma novidade do site. Além dos tutoriais que tem, os cursos grátis, né, que é como se fossem tutoriais com capítulos, agora tem essa modalidade de cursos à distância. Tanto para a comunidade que quiser levar a proposta para ampliar cursos, como o primeiro que está aí disponível para nós, que é o de Lógica de Programação através da linguagem Python. Para quem quer se iniciar aí no mundo do TI ou da TI, Tecnologia de Informação, você que deve estar acessando esse conteúdo já tem uma noção de informática, acredito eu, sabe usar smartphone, computador. Então, adquirir mais conhecimento é sempre bom para termos mais oportunidade de trabalho. E que se fala, né, que é uma linguagem bem utilizada para a gente se inserir, né, para desenvolver programas, muitas coisas. E para quem tem deficiência visual, o legal da história é porque o instrutor também tem deficiência visual e ele vai ministrar conteúdos adaptados para nós. Que é muito bom isso, né? Nem todo lugar a gente tem essa certeza de que a gente vai poder acompanhar os conteúdos, porque não tem essa adaptação necessária. Enfim, então você vai entrar lá em Acessibilidade em Foco. Depois você entra no link Cursos Pagos. Mas é um preço bem acessível também, minha gente. Carga horária curta, um preço acessível, né? Você entra nesse link Cursos Pagos e vai ter esse primeiro curso aí, Lógica de Programação com a linguagem Python. E aí lá tem todas as instruções para se inscrever, tem Fale Conosco e tudo mais. Pois é, vamos lá para a nossa dica de língua portuguesa. Se vocês ouvirem alguma coisa do leitor de tela, é porque no gravador que eu uso, às vezes ele não está falando. Quando eu pauso, eu preciso continuar, tá bom, minha gente? Pausar botão. Então, eu vou destacar aqui a forma nominal do verbo de particípio.
né? Temos 3 formas usuais que aparece, né, o verbo. Forma infinitiva, que é caracterizada pela desinência verbal R, mas a vogal temática antes, né, que indica conjugação A, E ou I. E aí juntando temos AR, ER ou IR. Temos o gerúndio, que o povo usa e abusa demais, que é principalmente, né, o pessoal do telemarketing, o chamado gerundismo, que é quando a gente quer destacar uma ação que está acontecendo agora, como estou dizendo, né, está acontecendo agora, nossa, estou gravando para vocês nesse calor danado. E o particípio é aquele que estará, né, que fará parte de uma locução verbal. A locução, né, na gramática é a junção de elementos iguais, né? Pode ser locução adjetiva, locução adverbial, locução verbal. E nesse caso, locução verbal, composta de um verbo auxiliar, que é flexionado nas pessoas do verbo, né? Conforme o sujeito solicita, e o verbo no particípio, o verbo principal. Nós vamos explicar melhor. Então, minha gente, eu quero destacar esse artigo de uma professora, publicado na revista Brasileira para Cegos, que é uma revista publicada em braille pelo Benjamin Constant, que foi da edição de abril-junho de 2023, mas também tem a versão digital. Inclusive, estou sentindo falta porque a última do ano passado e a primeira desse ano, que viria com calendário, não chegou a cobrar. Então, ela, de uma forma bem humorada, né, professora Carla Maria de Souza. Pausar botão. Parar botão. Desculpem, minha gente. Pausar botão. Publicou o artigo Tinha chegado ou tinha chego. Muita gente fala, né, desse particípio do verbo chegar. Mas como diz ela, a professora, esse verbo só tem um particípio. Porém, na nossa língua existem alguns verbos, né, que tem duplo particípio, ou ainda chamam também particípio abundante, que é o regular e o irregular. O particípio regular também é representado por uma desinência verbal, né, a terminação ado, quando o verbo faz parte da primeira conjugação, ou ido, quando o verbo faz parte da segunda ou terceira conjugação, incluindo até o verbo por. Mas o verbo por, seus derivados, o particípio é irregular mesmo, né? Posto, reposto, composto. E, para quem não se lembra, o verbo por faz parte da segunda conjugação, que era uma conjugação primitiva antes, né? Pois. E aí acabou ficando nesse grupinho aí da conjugação ER. Não é uma quarta conjugação não, minha gente. Pois bem, alguns verbos admitem esse duplo particípio, o regular, conforme eu falei, e o irregular. Mas o verbo chegar, só para vocês saberem, não tem outro particípio, é apenas chegado. Então não vou dizer assim, ele havia chego, eu tinha chego, não, eu tinha chegado, eu havia chegado. Pausar. Então, como saber então como utilizar, ou quando também, né, utilizar o verbo, o particípio de um verbo abundante, regular ou irregular? Tirando o verbo chegar e tantos outros que só tem um particípio, tudo certo. É verbo auxiliar, mas o verbo principal no particípio, que indica uma ideia passada, né, pretérita, mais distante ou recente.
Porém, esses demais verbos nós podemos utilizar quando está na voz ativa os verbos auxiliares ter e haver, que aí eles serão flexionados, né? E ficarão na forma impessoal, somente o verbo haver, né? Não está no sentido de existir, não, aqui ele está com a locução verbal. E na voz passiva, os verbos auxiliares ser e estar. Pausar botão. Também, só recordando um pouco, que as vozes do verbo, a voz ativa, é quando o sujeito pratica uma ação, executa. E já a voz passiva é, como a gente observa, quer dar uma ideia que o sujeito sofre a ação, né? Expressa aí pelos verbos, né? Pela locução verbal. Parar botão. Pausar botão. Nós temos aqui alguns verbos que têm duplo particípio, ou particípio abundante, como pegar, pagar, salvar, isentar, inclusive até incluir também, que é um pouco polêmico, mas também é considerado, extinguir, ganhar, morrer, bom, dentre outros, mas a gente, né, com a facilidade aí das consultas, né, do Google, a gente pode consultar. Temos que colocar os assistentes virtuais a nosso favor, né, não fazer por nós. Falar nisso, o verbo fazer é um dos verbos que, como o verbo por que eu disse, Pausar botão. que não tem duplo particípio, mas sim particípio irregular. Alguns exemplos. Pausar botão. Tenho aqui o seguinte. Na voz ativa, ó, o verbo pagar, aliás, pegar. Marta já tinha pegado a blusa no cabide quando lhe ofereci a minha. Ó, sujeito Marta, né? Já tinha pegado uma ação, ela executou. Agora vamos utilizar aqui, ver na voz ativa, o mesmo verbo, né? Outra ideia aqui, né? Outra frase. O rapaz foi pego dirigindo alcoolizado. Que triste, né? Muito em voga, né? Nesses fins de semana aí que a gente vê. Pausar botão. Nós vamos continuar esse assunto, né? Até porque algumas vezes ele pode se confundir com um predicativo, né? Um adjetivo. Mas observem que aqui alcoolizado, né? Foi o estado que o rapaz, né, se encontrava. Ele foi pego dirigindo alcoolizado. Agora com o verbo pagar. Voz ativa, particípio regular. Nós havíamos pagado a conta na data correta. Também poderíamos dizer assim, nós havíamos pagado as contas na data correta. Nesse caso, né, o verbo vai concorda em número apenas o auxiliar. O verbo no particípio continua invariável. Pausar botão. Porém, aqui já o mesmo verbo pagar sendo na voz passiva, o sujeito sofrendo a ação, né? Recebendo a ação, particípio irregular. A conta está paga há muito tempo. Ou as contas estão pagas. Agora observem que nesse caso, até o verbo principal, pagar, né? Concordou em número com o sujeito. Mais um, agora com o verbo salvar. Os bombeiros
haviam salvado a criança do incêndio. Ó, verbo regular, aliás, particípio regular do verbo salvar, voz ativa, com o verbo haver, né, de auxiliar na locução. Agora, a voz passiva. Está aqui. A criança foi salva pelo bombeiro. Também podia ser, né? A criança foi salva pelos bombeiros. Ou ainda, as crianças foram salvas pelos bombeiros, ou foram só, né, pelo bombeiro. Observem, né, que após aqui salvo, né, pelo bombeiro, ele foi um agente da passiva. Então aqui o verbo salvar, né, a locução, verbo auxiliar mais o verbo principal, concorda com o sujeito. Então se está no singular, fica no singular. Se está no plural, fica no plural. E é isso aí, minha gente. Estudar é sempre bom. Até a próxima, pessoal. Obrigada pela audiência e pela assistência.